Vazaram 13 nomes que estão na pré-lista do Carlo Ancelotti na seleção brasileira. O treinador italiano divulgará seus 26 convocados finais em breve e já mostra que está prestando bastante atenção no futebol brasileiro. Você verá agora os nomes que foram vazados até o momento. E o vídeo de hoje é patrocinado pela Pocket Broker, que é uma plataforma especializada em trading e que é ideal para você que, assim como eu, também está começando a entrar nesse universo. Para se registrar é super fácil, você clica no link que eu vou deixar aqui na descrição e faz o seu cadastro em questão de poucos minutos. E olha só essa oportunidade também que a Pocket Broker preparou para você. Ao abrir a sua conta e realizar sua primeira operação, eles te darão um voucher de R$100 para você fazer mais operações. E claro, não esqueça também de usar o código VINER na hora de realizar o seu cadastro. Uma outra dica que a própria Pocket Broker passou para mim é você analisar direitinho as tendências antes de você fazer as suas operações. Assim, você vai ter também mais chance de sucesso. Por exemplo, se você notar 3 sequências em verde no gráfico, isso indica uma tendência de alta, ou seja, pode ser uma boa oportunidade de você poder comprar. E quando você tiver os seus lucros, a Pocket Broker facilita o saque para você. Você pode fazer por carteira digital, transferência bancária ou até mesmo criptomoeda, conforme for a sua preferência. E o melhor de tudo é que o saque não tem nenhuma comissão. Se você depois precisar de alguma ajuda, saiba que a Pocket Broker está pronta para te ajudar 24 horas por dia em todos os dias da semana. Ou seja, teve algum problema, tem alguma dúvida? Pode contactá-los. Então, clica aqui no link da descrição ou do primeiro comentário fixado para você poder fazer o seu cadastro. Lembrando que dá para você se cadastrar com seu e-mail, seu Google ou até seu Facebook. Use o código promocional VINER e lembre-se, ao fazer qualquer investimento, faça sempre com muita cautela e estude cada um dos seus movimentos. A seleção brasileira vai jogar agora a data FIFA de setembro, quando realiza 2 partidas pelas eliminatórias, contra Chile e contra Bolívia. O jogo contra o Chile é em casa, contra a Bolívia é fora. E o Ancelotti já pré-selecionou, fez uma lista de 50 nomes para poder ir para esses jogos. Desses 50 nomes, ele vai no final selecionar 26. O anúncio oficial da convocação dele dos 26 nomes finais vai acontecer na próxima segunda-feira. Até lá, vários nomes provavelmente serão vazados dessa pré-lista, porque mesmo que ele não tenha divulgado oficialmente quem ele pré-selecionou, os clubes precisam ser avisados que os seus jogadores têm a possibilidade de servirem à seleção. Então é aí que os nomes acabam vazando, porque o jogador fica sabendo, o empresário fica sabendo e assim por diante. Vamos conferir então quem são os 13 nomes que vazaram até o momento? Tem desde o goleiro até atacante. E detalhe, muitos jogadores do futebol brasileiro. Número 1, Gabriel Brazão. O único goleiro que vazou o nome até o momento é o Gabriel Brazão, goleiro de 24 anos do Santos. Não é um dos melhores momentos para falarmos de jogadores do Santos, porque o Santos acabou de tomar um 6-0 para o Vasco no Campeonato Brasileiro. Mas quem tem acompanhado a temporada do Brazão desde o começo sabe do que eu vou falar agora. Um ótimo goleiro, de muito potencial, tem feito diversas defesas difíceis e digo aqui com tranquilidade, se não fosse pelo Gabriel Brazão, a situação do Santos hoje seria ainda pior, ainda mais grave. Muito bom goleiro e eu já imaginava que ele estaria pelo menos na pré-lista, porque é um reconhecimento justo por tudo o que ele tem feito. Brazão acumula 34 jogos pelo Santos na temporada e desses 34, passou 8 sem levar gol. Número 2, Vitinho. Indo agora para a lateral, nós vamos começar pela lateral direita com o Vitinho, lateral direito de 26 anos do Botafogo. Chegou ao Glorioso em 2024, ajudou nas conquistas da Libertadores, do Campeonato Brasileiro. Agora em 2025 ele deu uma oscilada, mas é hoje, querendo ou não, um dos melhores nomes que nós temos à disposição nesse setor. Até porque o Vitinho é um cara que ele chega muito bem no campo de ataque. Tem bastante fôlego, então tá sempre dando opção lá na frente. Ele tem 38 jogos em 2025, 2 gols marcados e 2 assistências. Número 3, Paulo Henrique. Ainda para a lateral direita, outro nome que foi pré-convocado é o Paulo Henrique, que é lateral direito do Vasco. No caso, ele é mais velho do que o Vitinho, tem 29 anos e vou ser sincero,
Sempre quando eu pego pra ver algum jogo do Vasco, o Paulo Henrique vai bem. Ele é um cara que ele tem a marcação boa, ele tem velocidade, é difícil de passarem por ele no mano a mano. Então assim, eu acho que hoje o Paulo Henrique ele é uma opção totalmente válida. Sei que muitos vão torcer o nariz pro Paulo Henrique, dizendo que não tem cabimento, por exemplo, hoje você convocar um lateral do Vasco, mas vou ser sincero pra vocês. Sempre que vejo o Paulo Henrique jogar, ele faz partidas bem regulares, bem honestas. E é aquilo também, o Vitinho aparece na pré-convocação e o Paulo Henrique também, porque, convenhamos, hoje nós não temos uma ou pelo menos duas unanimidades na lateral direita. Por isso que eu acredito que o Ancelotti viu tanto o Vitinho quanto o Paulo Henrique nessas últimas rodadas do Brasileirão e acabou considerando nomes interessantes. O Paulo Henrique tem 39 jogos pelo Vasco na temporada, 3 gols marcados e 3 assistências. Número 4, Alex Telles. Outro setor onde também nós não temos unanimidade é na lateral esquerda. Nós temos testado vários nomes nos últimos tempos e a verdade é que ninguém se firmou até agora. Então, o Ancelotti acabou pré-convocando o Alex Telles, que querendo ou não já é um jogador confiável, você já sabe o que ele vai entregar. Tá bem no Botafogo desde o ano passado, é um cara experiente, defende bem, ataca muito bem, ele tem um ótimo cruzamento, enfim. É mais um nome que tá na lista e aqui no caso ele foge um pouquinho já da idade dos outros nomes que eu citei até o momento, porque o Alex Telles tem 32 anos. Ele acumula na temporada pelo Botafogo 3 gols e 5 assistências em 38 partidas. Número 5, Kaique. Agora nós vamos falar sobre o Kaique, que é um jogador que ele já é conhecido, obviamente, para a torcida do Cruzeiro, mas quem não é cruzeirense talvez não conheça o Kaique. O Kaique, ele é hoje uma das gratas surpresas do Cruzeiro nessa ótima campanha do time mineiro no Campeonato Brasileiro. Um lateral que marca muito bem, tem muito fôlego para apoiar, firme na marcação, chega bem no campo de ataque, sempre com escolhas inteligentes e é um lateral novo. Então ele é um cara que ele pode ser testado e se der certo, ter sequência a longo prazo. Tem só 22 anos. Na temporada, 31 jogos para Kaique, ainda não marcou gol e deu 3 assistências. Acho esse aqui um nome absolutamente válido. E outra, acaba querendo ou não sendo um reconhecimento pela boa campanha que ele e o Cruzeiro estão fazendo no Brasileiro. Número 6, Éder Militão. Agora, abrindo a parte da zaga, o primeiro nome que aparece na pré-lista é de um jogador da Europa. Éder Militão, zagueiro do Real Madrid. O Militão ele não esteve na primeira convocação do Ancelotti de maneira óbvia, porque ainda estava se recuperando de uma lesão no cruzado. Ele teve uma segunda lesão de joelho muito complicada e ficou fora de toda a temporada do Real Madrid. Todo mundo já sabia que, pelo fato de o Ancelotti conhecer muito bem o Militão e eles terem sido campeões juntos no Real Madrid, que quando o Militão estivesse apto, estivesse bem para jogar, ele estaria na lista. E eu vou até adiantar para vocês, eu acho que ele não só está na pré-lista, como estará na lista final. Porque o Militão ele é um dos melhores zagueiros que nós temos à disposição. Boa bola aérea, é um zagueiro que tem velocidade, tem liderança e tem também a confiança do treinador. 18 jogos para ele na última temporada, 1 gol marcado e 1 assistência. Número 7, Fabrício Bruno. O outro zagueiro que teve o seu nome vazado até agora é mais um jogador do Cruzeiro na lista, o Fabrício Bruno. O Fabrício Bruno já está no radar da seleção brasileira desde quando ele ainda estava no Flamengo. Ele é um zagueiro que ele tem muita imposição física, ele tem muita velocidade e vai muito bem na bola aérea. Todas essas características elas acabam fazendo do Fabrício um ótimo zagueiro, um dos melhores do Brasil. Tem ido muito bem agora no Campeonato Brasileiro também, o Ancelotti o acompanhou de perto e também adorou. Então ele tem 29 anos e tem feito uma temporada absolutamente regular. 35 jogos para o Fabrício Bruno até o momento, 2 gols marcados e 1 assistência. Número 8, Danilo. Quando a gente vê seleção brasileira e aparece o nome Danilo, vocês devem se lembrar do Danilo, que hoje é zagueiro e lateral lá no Flamengo. Mas calma, a gente chega agora para a parte de meio campo. Então o Danilo, do qual eu estou falando, não é o Danilo defensor, e sim o Danilo volante, que acabou de ser contratado pelo Botafogo. Tem só 5 jogos desde que chegou, ainda não marcou seu primeiro gol, mas já deu 1 assistência. O Danilo é um jogador que, vou ser bem sincero para vocês, se ele não tivesse tido algumas lesões quando ele ainda estava lá no Nottingham Forest, era um jogador que, na minha opinião, já estaria na seleção brasileira com uma certa sequência. Porque eu acho o Danilo um jogador muito diferente. Eu acho que ele chega no Botafogo e vai dominar aqui no futebol brasileiro. Porque o Danilo, ele faz tudo bem. Ele
sai jogando com muita inteligência, é um cara que ele dá muita dinâmica, ele é muito rápido, ao mesmo tempo ele é um bom marcador, ele chega na área adversária para finalizar, é bom na bola aérea, então ele é aquele camisa 5 completo e é aquele camisa 5 moderno que sabe marcar e sabe sair pro jogo. O Ancelotti bateu o olho nele jogando pelo Botafogo e também o pré-selecionou, um nome aqui de muita qualidade. Não sei se ele vai estar na lista final, porque querendo ou não, para a lista final nós temos nomes como Casemiro, como o Andrei, como o Ederson da Atalanta. Só que assim, o fato de o Danilo estar no radar eu já acho que é importante, porque é um cara que mesmo que ele não seja aproveitado, na minha opinião, para o ciclo dessa Copa, é um cara que ele tem totais condições de estar no ciclo da próxima. Sempre fui muito fã do futebol do Danilo, desde quando ele surgiu no Palmeiras. Muito inteligente. Número 9, Marcos Antônio. Vamos falar agora sobre um meio-campista que também, talvez os torcedores dos outros times não olhem tanto para ele. Mas os torcedores do São Paulo têm visto a importância que ele tem hoje no time do Crespo, que é o Marcos Antônio. É um meio-campo novo ainda, ele tem 25 anos, é que ele passou um tempo na Europa. Jogou no futebol italiano, no futebol grego, e hoje ele é, de certa forma, o motorzinho do meio-campo do São Paulo. O Marcos Antônio é aquele jogador que, na minha opinião, ele não é nota 10 em nada, mas ele é nota 7, 8 em tudo. Marca, sai pra jogar, tem passe bom, chega pra finalizar, dá dinâmica pro jogo, características parecidas com as que eu falei do Danilo. A diferença é que o Danilo é camisa 5, o Marcos Antônio é camisa 8. Ele tem 28 jogos pelo tricolor no ano, não marcou ainda nenhum gol e deu 4 assistências. O fato de um jogador como o Marcos Antônio aparecer na pré-lista é algo que me anima, porque é um cara que tá em alta, tem jogado bem, e o Ancelotti então, com essas pré-seleções que ele está fazendo, mostra que está dando muita atenção, muito valor ao futebol brasileiro. Ele tem assistido vários jogos do campeonato, tem mandado seus auxiliares assistirem a outras partidas também, e ele está mostrando que não está indo lá a passeio não, realmente está avaliando criteriosamente várias peças. Número 10, Matheus Pereira. Se vocês acham que tinham acabado já os nomes do Cruzeiro na lista, depois do Kaique, do Fabrício Bruno, você está enganado. Com essa grande fase do time do Leonardo Jardim, outro jogador que também está tendo sua boa fase reconhecida é o Matheus Pereira. Se vocês pegarem vídeos antigos com as minhas convocações aqui para o canal, vocês vão ver que por várias vezes eu tinha aqui dito que eu convocaria o Matheus Pereira. Não só pelos números, tá? Os números do Matheus eles são bons. Só que eu acho que de característica mesmo, nós não temos hoje no futebol brasileiro muitos jogadores com esse perfil do Matheus. O Matheus ele é aquele meia clássico mesmo. Busca a bola no pé do volante, busca a bola na defesa, faz o time jogar, esconde a bola, ao mesmo tempo ele chega na área para finalizar. Eu gosto muito de jogadores com esse perfil. E ele é um cara que hoje está muito bem no Cruzeiro, jogando exatamente dessa maneira. Ele tem 31 jogos no ano, 3 gols marcados e 8 assistências. Número 11, Neymar. Um nome que já era óbvio que estaria na pré-lista e deve estar na lista final é o nome do Neymar. Tudo bem, o Neymar não é mais o Neymar do seu auge de Barcelona, seu começo de Santos, seu começo até mesmo de PSG, mas o Neymar, com a qualidade técnica que tem e a inteligência que tem hoje, principalmente para o passe, é um jogador que eu não vejo ele ficando fora da seleção brasileira. Como eu tinha falado no caso do Brasão, é um momento complicado para falarmos de jogadores do Santos, afinal, acabaram de tomar 6-0 do Vasco. Mas eu acho que isso não apaga e não ofusca o grande jogador que o Neymar ainda é e o quão importante ele ainda pode ser para a seleção. E o Ancelotti sabe muito bem disso. Agora, com mais sequência de jogo, o Neymar tem 19 jogos em 2025, 6 gols marcados e 3 passes para gols. O que eu acho que pode aliviar um pouco o lado do Neymar na seleção é que hoje nós não dependeríamos do Neymar para ele resolver os jogos. Ele ia ser mais uma peça que ia agregar muito bem. Mas ele ia ser o cara que ia preparar as jogadas. A responsabilidade de hoje definir seria do Rafinha, do Vinícius Júnior, do Rodrigo, seria do João Pedro e por aí vai. Número 12, Rodrigo. Chegamos ao penúltimo nome vazado da pré-lista e é de outro jogador do Real Madrid, Rodrigo. O atacante de 24 anos não atravessa um bom momento, tanto que está até cotado para deixar o Real Madrid, mas isso não tira o fato de que o Ancelotti confia e confia demais nele. Eles trabalharam por anos juntos no Real Madrid, foram campeões várias vezes e o Ancelotti sabe muito bem que o Rodrigo pode fazer ponta direita, ponta esquerda, meia, falso 9. É um jogador muito disciplinado na parte da marcação também. Ele vem de uma temporada com 54 jogos, 14 gols e 11 assistências. Tem muita qualidade técnica, absurda, e só não esteve na primeira convocação do Carleto porque naquela oportunidade estava passando por um desgaste físico e mental. Número 13, Caio Jorge.
Para encerrar essa pré-lista vazada até o momento, aparece o nome do artilheiro até o momento do Campeonato Brasileiro de 2025, Caio Jorge, atacante do Cruzeiro de só 23 anos, que vive uma fase muito boa. O Caio Jorge tá naquela fase que se ele finalizar de direita, de esquerda, de cabeça, vai entrar, porque ele tem se posicionado muito bem. O time do Cruzeiro também tem criado muitas oportunidades para ele, e numa fase de tanta confiança, o Ancelotti achou válido também selecionar o artilheiro da Raposa para essa pré-lista. O Caio tem 28 jogos no ano, 16 gols marcados e 5 assistências. Pré-convocação mais do que merecida. E se estiver na lista final, também será de maneira merecida. Uma coisa que eu falei nesse vídeo, para lateral direita e para lateral esquerda, serve para camisa 9. Nós não temos hoje nenhuma unanimidade para 9. Vários nomes têm sido testados nas últimas convocações. Então, você tem agora um João Pedro que vem muito bem no Chelsea, pode ser convocado. O Igor Jesus vinha muito bem no Botafogo, pode ser convocado. Mas o Caio Jorge, pelo que tem feito no Cruzeiro, também é um nome que precisa estar na pauta. Agora eu quero saber de você aqui nos comentários, desses 13 nomes que vazaram da pré-lista. Eu queria saber de você, desses 13, quais desses nomes tem que estar na convocação final da próxima segunda-feira. Não se esqueça de comentar. Então, bom, galera, esse vídeo aqui foi o primeiro dessa terça-feira. Eu agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo. E não se esqueça, se curtiu, deixa o like, se inscreva no canal e compartilhe. Então é isso, tamo junto mais tarde às 7 horas para mais um vídeo do canal. Então é isso, galera, até mais tarde e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Vini vai aqui, valeu, falou e fui!